Olá pessoal, eu sou José Nathaniel, sou aluno do curso de licenciatura em matemática e vou apresentar aqui um trabalho que tem como pré-requisito parcial para a aprovação na disciplina de estágio supervisionado no ensino médio. Hoje o assunto que vamos estudar é juros simples. E antes de iniciarmos, temos que entender o que é juros. Juros é o aluguel que se paga pelo capital, ou seja, é o rendimento ou o acréscimo pago pelo empréstimo de uma determinada quantia. Então, quando se fala em juros simples, a fórmula que temos para juros simples é CIT, juros igual a CIT. Juros, o C é o capital emprestado, ou que se pegou emprestado. O Izinho é a taxa de rendimento desse empréstimo durante um determinado período de tempo. O Tzinho é o tempo. E o tempo e a taxa, eles têm que estar em conformidade um com o outro. Se o tempo está em dia, a taxa tem que estar ao dia também. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em mês também. Se a taxa está ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Então, quando você se empresta por um determinado período de tempo, por um certo período de capitalização, você emprestou uma certa quantia, vamos aqui um exemplo de R$1.000, você emprestou os R$1.000, aí passado um certo período de capitalização, você vai receber seus R$1.000 e teve lá de juros R$200. Então você vai receber seus 1.000 mais os R$200, 1.200. Esses 1.200 é o que? É o montante, é o tudão, é o que você se recebe depois de um determinado período de capitalização. Então o montante é igual ao capital mais os juros, nesse final do período de capitalização que você emprestou seu dinheiro a uma determinada taxa. Agora vamos aqui para um exemplo. Ele diz, um capital de R$800 é aplicado a juros simples, a uma taxa de 5% ao mês, durante 2 anos. Determine o montante ao final. Então, quando se fala em juros simples, o que é que nós temos ao nosso favor? A formulazinha. Em a fórmula, os juros, que é igual a CIT, né? É igual ao capital, a taxa e ao tempo. Então, agora temos que fazer o quê? Tirar os dados que vai ser útil para a resolução desta questão. Então, quando ele diz um capital de R$800, quem foi o capital? 800. É aplicado a juros simples, a uma taxa de 5%. Quanto foi a taxa? A taxa foi de 5%, importantíssimo, 5% ao mês, durante um período de tempo. Quem foi esse tempo? Foi 2 anos. 2 anos. Então, aqui eu tenho o que? Eu tenho o tempo em anos e tenho a taxa em meses. Então, eu tenho que deixar um em conformidade com o outro, que nem foi explicado aqui anteriormente, não é? Então, para mim é mais conveniente eu converter o tempo. Então, eu tenho que um ano, ele é 12 meses. Então, 2 anos é o que? Eu tenho que é 24 meses, não é? Então, quando a gente for substituir aqui na formulazinha, eu já posso, aqui na formulazinha, então eu tenho que, para facilitar as minhas contas, os meus cálculos, eu tenho que colocar esse 5% em forma de fração. Aí você vai ver como vai facilitar as nossas contas. Aí agora só a gente aplicar aqui na formulazinha de juros simples, que é CIT, juros igual a CIT. Então eu tenho que juros é igual ao capital, que é o capital de R$800, que multiplica a taxa, vou colocar essa taxa em forma de fração, 5%, vezes o tempo, que é o tempo, 24 meses.
Então eu tenho que juros é igual. Eu posso simplificar esses dois zeros por os dois zeros, dois de cima por os dois de baixo, e multiplicar. 8 vezes 5 é 40. Aí 40 vezes 24, eu posso pegar o 4 do 40, multiplicar o 24, que dá quem? Dá 96. E pegar o zerinho do 40, coloca aqui, deu R$ 960. Então esse foi o nosso juros. Aí é uma taxa de 5%. Aí o cara vai lá e marca R$ 960 como resposta. Tá certo? Tá não. Por quê? Porque ele pergunta, ele diz, determine o montante ao final. E como é que nós fazemos? Nós sabemos quem é o montante. Tá aqui, ó. O montante é o tudão. É o capital inicial. Quem foi o capital inicial? R$ 800, mais os juros. Quem é os juros? Os juros é R$ 960. Então o montante é igual ao capital inicial de 800 mais quem? Mais o nosso juros. Quem foi os juros? 960. Logo eu tenho que o montante ao final desse determinado período de tempo foi quem? 800 mais 950, R$ 1.760. Então esse foi o nosso montante, é o que eu vou receber ao final desse período de tempo, que eu deixei o meu dinheiro aplicado a taxa de 5% a juros simples. Então agora a gente vai para um próximo exemplo. Então, ele diz, um capital de R$ 5.000 foi aplicado a taxa de juros simples durante 60 dias. Determine a taxa de juros mensal, sabendo que o montante foi de R$ 5.300. Então, quando ele fala em juros simples, temos quem a nosso favor? Temos que juros, a fórmula do juros simples, juros é igual a CIT, não é isso? Aí ele fala que o durante 60 dias é o tempo. O tempo foi de quanto? 60 dias. Aí ele diz, determine a taxa de juros mensal. A taxa de juros mensal é o que ele está pedindo na questão. Então, sabendo que o montante foi de R$ 5.300. O montante foi igual a R$ 5.300. Certo? Aí, você poderia fazer direto? Poderia, mas vamos fazer o seguinte, montante é igual ao capital, o montante é o tudão, né? O capital mais os juros. Então, o montante, quem foi o montante? R$ 5.300 igual a quem? Ao capital, quem foi o capital? De 5.000 mais os juros. Então, os juros aqui foi igual a quem? Os juros foi igual a 5.300 menos 5.000, que deu quanto? R$ 300 de juros. Agora podemos substituir na fórmula do juros simples. Então, eu tenho que juros foi quem? R$ 300 igual a quem é o capital. Quem foi o capital? De R$ 5.000 vezes quem é a taxa de juros, que é o que nós queremos descobrir. Taxa de juros vezes o tempo. Quem foi o tempo? Pronto, o tempo aqui ele está em 60 dias. Só que ele está pedindo a taxa de juros em quem? Em mês, né? Ao mês. No caso, ele está pedindo essa taxa de juros mensal. Então, o mais conveniente para a gente é converter, transformar esses 60 dias em meses. Então, eu tenho que um mês, 30 dias, 60 dias, 2 meses, não é isso? 2 meses. Um mês, 30 dias, 60 dias, 2 meses. Agora, eu só converter aqui. Qual foi o tempo? Foi de 2 meses. Então, eu tenho aqui produto. O que eu posso fazer? Posso simplificar esses 2 zeros. 2 zeros daqui. Aí eu multiplico agora. Né? Esse 3 igual a quem? 5 vezes 2? Não. 50 vezes 2. Sim. Dá quem? Dá 100.
100i. Vai dar direto, ó. Quando eu fizer aqui, ó, eu passo para cá, ó, 3 dividido por 100 igual a i. Igual a quem? Igual a taxa. Então, essa taxa nossa foi quem? A taxa foi igual a 3 dividido por 100. 3% o quê? 3% em forma de fração. Então, nossa taxa de juros simples foi de 3%. Foi de 3% ao quê? Ao mês. Essa é a nossa taxa de juros mensal. Vamos agora para um próximo exemplo. Bom, pessoal, nosso próximo exemplo aqui, ele deu um capital, um juros de R$300, um capital de R$3.000, a taxa de juros ele deu de quanto? 3% ao mês e quer saber qual foi o tempo. Então, quando se fala em juros simples, a gente já trabalha com os juros igual a CIT, não é isso? Então, eu tenho os juros, quem foi os juros de R$300, igual a quem? Ao capital. E quanto foi esse capital? De R$3.000. Aí, quando eu vou substituir lá na fórmula, eu faço o quê? Eu pego essa taxazinha aqui de 3% e coloco em forma de fração. 3% em forma de fração. Vezes 3%. Vezes o tempo. Vezes o tempo, que é o que queremos descobrir na questão, não é? Então, eu posso simplificar esses dois. Com esses dois, posso? E posso simplificar. Aí posso fazer o quê? 300 igual a 30 vezes 3 dá quanto? Dá 90 vezes T. 90. T é igual a 300. Logo, T é igual a 300 dividido por 90. Posso simplificar isso por isso, vai ficar T igual a 30 dividido. Aí aqui agora nós temos que o tempo foi igual a quem? 30 dividido por 9, 3,3. 3,3 meses. Então o tempo que ele pediu na questão foi de 3,3. Para o quê? Para em um determinado tempo, né? Então, nesse determinado período de tempo de capitalização, nós obtivemos quem? Nós obtivemos um juro de R$300. Então, pessoal, neste exemplo aqui, ele diz: o prazo para triplicar um capital aplicado à taxa de juros simples é de 4% ao mês. Ele pergunta qual é o prazo para triplicar esse capital, né? A uma taxa de juros simples, 4% ao mês. Então, quando se fala em juros simples, nós temos o quê? E juros é igual a quem? A CIT, não é isso? E temos que ele quer que triplique. Triplique quem? O capital. Então, temos que o montante é igual ao capital mais os juros. Se ele quer triplicar o capital, então a gente vem aqui no montante e triplica o capital igual 3 vezes o capital igual ao capital mais os juros. Então, vou ter que o capital menos, passa esse Czinho para o outro lado do capital igual aos juros. Logo eu tenho que os juros é igual a 2C. Agora eu posso substituir diretamente na fórmula, não é isso? Eu tenho que os juros é igual a quem? A 2C igual a C vezes quem? Vezes a taxa. Quem é a taxa? A taxa é 4%. Vamos fazer o quê? Vamos colocar ela em forma de fração. 4% para simplificar a nossa continha vezes T. Aí você diz, agora ficou o C e o T. Como é que nós vamos fazer? Podemos simplificar, ó, o C por o C do outro lado, da igualdade. Então ficou, agora o que é que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar cruzado. Então temos o que? Temos 4T igual a quem? 2 vezes 100, 200. Então eu tenho que o tempo é igual a quem? A 200 dividido por 4. Logo eu tenho que o tempo é igual a quem? O tempo é igual a 50. 50 o quê? 50
50 meses. Porque ele pede o tempo, né? Ele perguntou qual foi o prazo para triplicar esse capital a juros o quê? A juros simples, ao qual há uma taxa de 4% mensal. O tempo será esse, de 50 meses. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, sobre juros simples. E meu muito obrigado a todos.